Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu vou contar a história da Andresa. Na verdade, ela vai contar a história, por isso que eu trouxe ela aqui. Ela passou por um rematch. Pra quem não sabe, o rematch é quando você tem algum problema com a família, ou a família tem algum problema com o au pair, adaptação, enfim. Tem N motivos pra pessoa passar por um rematch. Então, ela passou por um rematch e hoje eu trouxe ela aqui no canal para ela contar o porquê que ela sofreu o rematch, enfim, para ela contar toda a história, para vocês verem que nem tudo são flores, obviamente. Eu estou fazendo esse vídeo não na intenção de desmotivar sobre o au pair, mas sim para mostrar a realidade. No au pair a gente tem muita oportunidade, mas nem tudo são flores. Então é isso, vamos lá. Bom, gente, agora eu vou pedir para ela se apresentar, para ela falar o nome dela, a idade, de onde que ela vem do Brasil e há quanto tempo que ela está aqui nos Estados Unidos. Oi, gente, prazer, eu sou a Andresa, tenho 23 anos, moro em São Paulo, Brasil, e por coincidência a gente... Sim. Por coincidência, somos da Zona Leste. Sim, Zona moramos Leste próximo. Sim, no Brasil, nossas casas são próximas, por incrível que pareça, é muita coincidência. Sim. Bom, vamos lá. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque não sou eu que vou narrar, mas sim ela que vai contar toda a história. Então vai ser basicamente meio que uma entrevista, vamos ver como vai ser. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. E se vocês gostarem, eu consigo trazer mais histórias como essas. Enfim, vamos começar. Então vamos lá, amiga. Primeiro, fala um pouquinho como que era a família, como que foi. Meu processo para chegar aqui. Isso, pra fechar o match e tudo mais. Ok. Faz 6 meses que eu estou aqui nos Estados Unidos. Eu vim pra cá em dezembro para uma família de uma mãe solteira para cuidar de um menino de 7 anos. Antes de eu chegar nessa família em dezembro, a gente já conversava bastante tempo por redes sociais, por videochamada. Ela me apresentava a família dela, me introduzia como era a rotina da criança, essas coisas. E eu ficava com aquela tipo expectativa, porque eu vi uma criança educada, uma criança obediente, uma criança totalmente disciplinada. Aí eu ficava tipo com aquela expectativa, não vejo a hora de chegar lá, de conhecer ele, de fazer parte da família, ainda mais por ser só uma criança, já que muitas não têm essa oportunidade de cuidar só de uma criança e acaba cuidando de mais de 5, mais de 4, tudo bem que isso não é um problema, porque quantidade não é nada, né? O que vale é a educação. Exatamente. E amiga, uma pergunta. Por onde que você achou a família? A família conectou no perfil ou você achou pelo Facebook? Só dando uma explicada, gente, por conta da pandemia e até de um tempinho atrás, tem muita família que procura au pair pelo Facebook, porque existem vários grupos no Facebook para au pair e host families, então dá para fazer essa conexão. Tanto é que a minha família eu achei pelo Facebook, então por isso que eu estou fazendo essa pergunta, mas voltando ao seu caso. Eu não tenho exatamente certeza, porque eu postei em grupo, só que essa família, ela se conectou comigo pela plataforma, em que as famílias conseguem se comunicar com a au pair. Então, eu, não cheguei a perguntar pra ela, só, marquei a entrevista, começamos a conversar e foi isso. Como que era a rotina com a criança? O que você fazia? Você ficava o dia inteiro com ele ia pra escola? Como que era? A minha rotina, quando eu cheguei nas 2 primeiras semanas, eu não trabalhei, eu fiquei só assistindo e aquilo já me traumatizou, né? Porque era uma criança totalmente diferente do que a mãe me apresentou. Primeiro, ela tinha perguntado se eu tinha experiência com special needs, que na época que eu vim, o visto ainda estava banido, e eu falei que tinha, só que ele não é special need. Eu perguntei pra ela, então já fiquei assim, que estranho, né? Porque ela quer que eu seja special need, sendo que o filho dela não é special need. Até aí, ok. Aí quando eu cheguei na família, eu fiquei descansando, fiquei ali só assistindo, acompanhando a criança para saber como que era a rotina deles, essas coisas. Aí eu já comecei a observar umas coisas assim que eu vi que não era normal, né? Porque no Brasil eu trabalho com educação. Eu já cuidei de crianças especiais, crianças autistas, e entre outros. E depois de 2 semanas eu comecei a trabalhar, né? Então meu schedule era, eu acordava às 7 horas da manhã, fazia o café da manhã dele, às 9 horas ele tinha que ir para a escola, e daí ele voltava às 3 e eu ficava até às 7, que é o horário dele dormir.
Então esse era um schedule muito bom, só que o único problema é que eu também trabalhava no sábado. Então, sim, trabalhar no sábado é o que a gente... sim, É o que nos grupões as meninas sempre falam, e eu também já frisei aqui, continuo frisando. Não venham pra trabalhar no sábado, gente. Sim. É uma morte, assim, ó, dolorida, sério. É assim, é pesado demais trabalhar no sábado. Então, por isso que eu sempre falo, não peguem pra trabalhar no sábado. Uma vez ou outra, ok, mas todo sábado, sério, se a família tiver uma ocasião especial, um Sim. date, tudo bem. Porque é muito desmotivador trabalhar no sábado. No Brasil eu já não gostava, então aqui Sim, exato. continua a mesma coisa. Então vamos lá. Aí agora, amiga, eu vou pedir para que você me fale como que iniciaram os problemas e quais foram os tipos de problema que você teve com a família em si, com a mãe, com a criança, para você explicar um pouquinho. Então, as primeiras agressões que eu observei foi na primeira semana, quando eu tava ali com eles na cozinha, conversando, ajudando com o jantar, e eu vi que ela falava não pra ele, tipo, pra alguma coisa, não, você não pode comer doce. E ele, tipo, já ia pra cima dela, já começava a dar murro nela, já começava a morder, atacar as coisas nela. E ela só falando, não faz isso, esse é meu corpo, você tem que respeitar. Aí eu ficava assim, tipo, e ele é grande, pra ter 7 anos, ele é quase do tamanho da mãe dele, então ele tem muita força. Ele, tipo, empurrava ela assim, ia pra trás, eu ficava falando assim, nossa, não faz isso. E ela falou assim, não, tá tudo bem, não sei o que. Eu falei, não tá tudo bem, tá, tipo, te batendo, ele tá te dando murro, e você é mãe, você, tipo, não pode aceitar essas coisas. Então, tipo, ficava por isso. Então quer dizer que ele dava murro. Na primeira semana... Sim, na barriga da mãe, jogava as coisas nela, gritava. Meu Deus do céu. Aí passaram as 2 semanas, você começou a trabalhar. E como que foi a sua convivência com ele? Depois que passou as 2 semanas, tipo, comecei a ser mais participativa das atividades dele, como ter que dirigir ele para a escola, ter que sair com ele, levar ele na livraria, levar ele em outros pontos, aqueles espaços para brincar com criança. Aí, tudo bem, né? Nas primeiras semanas ele me respeitava, ele ficava bem na dele, assim. Só que depois de um tempo, como eu pedia para ele fazer as coisas, fulane, vai escovar os dentes, fulane, veste a roupa, eu via que ele agia muito com emoção quando ele falava não. Então ele, tipo, não usava palavras, ele gosta de usar agressão. Então ele tipo, já me dava murro, ele já jogava as coisas em mim, já começava a gritar. Aí nisso, nas primeiras semanas, a mãe dele estava trabalhando em casa e ela ouvia ele gritando, ele quebrando as coisas, tipo, já ia ver o que estava acontecendo. Aí ela, para tentar amenizar, sempre colocava a culpa em mim, falando que eu não sabia cuidar de crianças, que o meu perfil era falso, que eu não sabia lidar com ele, porque ele, tipo, tá lidando com as emoções. Com 7 anos, ele tá lidando com as emoções, né? Meu Deus. 7 anos. Meu Deus. Aí, ficava nisso. Então ele já começou a te bater. Tipo, já começou a me bater. Ele tinha começado as agressões. Sim. Caraca, amiga. Agora eu vou perguntar pra ela o que ela falou pra LCC. Pra quem não sabe, quando a gente tá com um processo no Brasil, a gente vai tratando tudo diretamente com a agência. Mas aqui nos Estados Unidos, a gente não envolve muito a agência. Então nós temos uma pessoa responsável, que o nome é LCC, né? E ela é regional. Então, por exemplo, eu tenho uma LCC que ela cuida do bairro onde eu moro, de todas as au pairs que moram ao redor. E então todas as agências têm as chamadas LCC, né, que são as responsáveis pela gente. Então, se a gente tem algum problema, a gente entra em contato diretamente com a LCC. Se a gente tem algum problema com a família, primeiro a gente tenta conversar com a LCC, aí a LCC marca uma reunião para sentar a au pair e a família para ver se a gente consegue apaziguar a situação antes de pedir o rematch. Então, por isso que eu estou perguntando para ela o que você falou para a LCC, como que ela lidou com essa situação, qual foi o suporte que você teve dela, você teve suporte, você não teve suporte, como que foi? Então, eu conversei com a minha LCC, que a gente também chama de coordenadora, e ela me deu muito suporte. Eu relatei para ela tudo o que aconteceu desde a primeira semana, porque eu sei um comportamento que é normal em uma criança e um comportamento que não cabe à criança. Isso, que não cabe à criança. Ainda mais que ele não tem nada diagnosticado, ele não é uma criança especial,
Então eu tipo, já relatei pra ela o que havia acontecido na casa, sobre as agressões, sobre o comportamento dele que eu estava assistindo. Eu vou estar citando os comportamentos que ele tinha: bater na cachorra, Meu Deus. ele gostava de chamar atenção quando a gente falava não, como colocar a casa em risco, como ligar as bocas do fogão, ligar o forno. E eu fico pensando, se acontecesse algo, seria minha responsabilidade. Totalmente. Facas, a gente tinha que esconder as facas da casa, qualquer objeto cortante, Sério, tesoura, tava tudo escondido? brinquedos que poderiam machucar. A gente tinha que esconder tudo, porque se ele pegasse alguma coisa na mão, ele ia vir com maldade para tentar te machucar. Uma vez ele pegou um lápis e enfiou dentro do meu olho. Ele gostava de machucar as pessoas. E onde que vocês costumavam colocar, tipo, as coisas? Tesoura? A tá? gente colocava nas partes mais altas, assim. Querendo Eu colocava, né? Eu colocava porque ela deixava ali. Ai, que ótimo. Então, Sim. beleza. A criança já Sim. mostra, né, que é um pouquinho perigosa desse Exatamente. Aí, tipo, eu já comecei a ficar com problemas também, porque, tipo, tava me dedicando muito com a criança. Eu tentei usar estratégias para tirar a agressividade dele, porque como eu trabalho com educação, só que assim, não tava funcionando. Eu conversei com a mãe dele para que ela tirasse ele da luta, porque ela colocou ele na luta. Nada contra, eu sei que a luta é muito boa pro corpo, pra mente. E ela ajuda também a dar disciplina, mas no caso Sim, dele... ele usava os próprios golpes na gente. Então, eu falei assim, coloque ele em outra atividade, talvez uma natação, dança, alguma coisa pra ele gastar mais energia. E ela, tipo, discordou, falou que não, que ele ia continuar na luta. E é isso, né? Quem levava os boques na cara era eu, né? Caraca. Gente, só lembrando uma coisa, da mesma forma que nós não podemos bater nas crianças, eles também não podem bater na gente. Então, isso assim, isso não é certo, Tudo bem que a força de uma criança não se compara, que não é o caso da ex-kid dela, né, porque ele era forte e tal, né, ele era mais velho, enfim. Mas a criança não tem que bater na gente, eles não têm esse direito. Da mesma forma que a gente não pode, eles também não podem fazer isso, entendeu? Porque, se a gente fizer, a gente é expulso do programa, somos deportadas. Então, assim, não podem, entendeu? Então, da mesma forma que a gente não pode, eles também não podem, sabe? Não tem um ditado que eu não lembro como que fala, mas é mais ou menos assim. O meu espaço, ele começa onde termina o seu. É mais ou menos assim, né? Eu não lembro, mas é mais ou menos essa pegada. Depois eu coloco aqui, porque eu não tô lembrada. Mas, enfim, agressão no programa não é permitida. Como que foi com a sua ex-fofa, né? O que você falou pra ela? Como que foi a reação dela perante o que você relatava sobre as agressões, enfim, sobre o comportamento dele? E o que ela falava sobre isso, né? Porque você já falou que ela dizia que era porque você não sabia cuidar de uma criança, que você não sabia lidar. Mas eu queria saber, o que ela falava pra você fazer em casos de agressão? Então, toda noite, quando ela chegava em casa, quando ela chegava não, porque nas primeiras semanas ela estava trabalhando no escritório dela, lá no andar de baixo. Eu conversava com ela, falava como que foi, o que estava acontecendo, o comportamento da criança, e ela totalmente discordava de mim, começava a rir, começava a falar que era uma coisa normal com uma criança de 7 anos, e eu falava assim, não é normal, e a gente começava meio que aquele debate, ela querendo mostrar, mas eu sou mãe, eu sei que eu conheço meu filho. Eu falei assim, mas eu sou professora e eu conheço uma criança também. Eu sei um comportamento que é normal e um comportamento que não é normal. Então, a gente começava a conversar e ela começava, querer camuflar, sabe? Colocar, como se a culpa fosse minha. Tentando virar o jogo, né? Isso, exatamente. Falar, mas é você que não sabe cuidar dele. Provavelmente você não tem experiência porque você é muito nova, você tá começando agora. E ela falava muito também que assim, olha, ela mudava as palavras, mas você é professora, então você tem que aprender a lidar com isso. Aí eu falei assim pra ela, mas eu não saí do meu país pra ficar apanhando de criança. É como se só porque a pessoa escolheu se tornar uma profissional da educação, ela é obrigada a aguentar soco, mordidas, chutes, enfim. Sim. Outro detalhe, ela nunca me falou que teve outro au pair. Ela sempre me falou que teve só um au pair mexicano que ficou 1 ano. E sabe Deus não o que aconteceu com esse au pair. Ela não me deu contato,
mas ela me deu boas referências, tem foto dele pela casa, o menino fala muito dele, mas isso foi há muito tempo, quando o menino tinha o quê? 3, 4 anos, agora o menino tá com 7 anos. Então, até aí ok, né? Caraca, amiga. E, amiga, eu só vou pedir pra você mencionar mais uma coisa, que a gente conversou um pouquinho, mas eu pedi pra ela não me dar muito spoiler, né? Porque eu queria saber mais os detalhes junto com vocês. Mas ela mencionou uma situação que eu fiquei assim, meu Deus, não é possível que a mãe tenha falado isso. Mas ela mencionou uma situação quando o menino começava as agressões. O que a mãe recomendou que... Gente, sério, olha, de verdade. Quando ela me falou isso, eu fiquei, amiga, mentira. Eu falei, você deve estar brincando. Sim. Vai, amiga, conta aí, solta.